Ok. Vai entrar ao vivo agora. Lá já tá. Aqui. Lá. Paz. Boa noite. Paz, amados. Paz. Hoje nós fizemos uma abordagem pela manhã para trazer um tema, né? E nós sempre falamos dos temas, tudo é relacionado ao comportamento. As coisas acontecem na sociedade, no nosso dia a dia, de acordo com o comportamento das pessoas. Ou é um comportamento mais calmo, mais tranquilo, mais pacífico, e outros são mais agressivos. Uns são mais mediadores, outros são mais estimuladores, outros são mais instigadores, propensos a fazer o mal. Outros querem somente para si alguma coisa, não preocupado com repartir, né? Achando que sendo ele atendido, os demais não precisam ser atendidos. Então as pessoas, né, temos vários grupos de pessoas que é uma miscelânea, né? Então o comportamento é bastante amplo de nós na sociedade. E eu fiz dois questionamentos, que são duas perguntas relacionadas para nós, para aqueles que assistem, aqueles que acompanham nossos estudos aqui no Caminho com a Graça. O que você acha? Aparece um produto na tua casa, ou você está no teu trabalho e aparece um produto sem a procedência. Você conhece a pessoa, mas não tem intimidade com ela. Ou mesmo se tivesse, teria total confiança de adquirir aquele bem, aquele produto, seja ele qual for, se não tivesse uma procedência definida, dizendo que uma nota fiscal que comprovasse que aquele produto fosse comprado, ou se fica pensando, será que foi roubado? Será que ele tá sendo o receptor daquele bem que já era de uma outra pessoa? E se ele gostasse que acontecesse com ele, se desaparecesse alguma coisa dentro de sua casa e aparecesse na casa de uma outra pessoa comprou de boa fé, mas não tinha procedência, não tinha uma nota fiscal, não tinha uma coisa que comprovasse que aquele produto era daquele que estava portando aquele objeto, aquela peça, aquele utensílio. Então, perguntando, se você pegaria alguma coisa, te oferecessem sem saber a procedência? Essa é a primeira pergunta, né? E a outra é do julgamento que estava tendo, está tendo ainda, passa na mídia aí constantemente, de um dos ministros do STF, falou que que estava lá, que tinha pedido o relaxamento de prisão para que fosse solto, e ele disse que este que estava preso poderia soltá-lo porque o que ele cometeu não era de grave e que ele não ofereceria risco à sociedade. E ainda poderia fazer uma comparação, não vi toda na íntegra, só peguei uma parte do todo, né? Não peguei um contexto, não peguei todo o texto, mas poderia se fazer uma comparação. Ele não cometeu um crime tão grave que necessitaria ele estar preso, porque ele roubou, porque ele desviou milhões de recursos da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência dos menos favorecidos. Ele fez isso aí, ele fez um desvio de recursos. E aí esse ministro ponderou que ele poderia ser colocado em liberdade, porque o crime que ele cometeu não era uma pessoa má que oferecesse risco à sociedade. Daí se faz uma comparação, uma pessoa que comete um latrocínio, ele mata para obter vantagem sobre outra pessoa, e rouba, né? É o latrocínio, mata para roubar. É o latrocínio. Mas aí tu faz um paralelo. Ninguém quer defender ladrão.
Eu acho que existe uma lei que define todo ato, né? Não existe um crime se não há uma lei que defina como combinação legal para que a pessoa que cometeu o crime não responda por ele. Então, cometeu o crime vai responder pelo crime, conforme a Constituição que rege o país. Mas a comodidade, as coisas que começam a acontecer, as pessoas começam a achar que qualquer coisinha que se faça já não é não é natureza grave. Pode relevar. O sistema carcerário está lotado, não tem mais onde botar pessoas para cumprir as suas penas, e aí chega um momento que tem que colocar em liberdade, começando a fazer um pente fino daqueles que são menos agressivos para colocar em liberdade. Aí coloca em risco a sociedade bem. Mas daí que não interferia no processo, o cara que fosse solto, esse aí que o ministro falou, né, que era em relação ao Cunha. Mas daí você pensa, se ele desviou dinheiro de todos esses setores que poderiam ser investir na educação, saúde, a segurança pública, saneamento, assistência social, bom, quem tivesse o poder desse dinheiro, desse recurso, fosse investido nessas áreas. Aí quando nós observamos que pessoas morrem nas filas dos hospitais, que pessoas morrem por falta de segurança, de investimento na segurança porque falta dinheiro, e o crime se propaga, né? E quando as pessoas não têm o saneamento básico em condições de moradia e fica à mercê do esgoto a céu aberto na porta da sua casa e as crianças brincando, quando nós observamos isso, aí tem a ocorrência de doenças, enfermidades e lotas hospitais, e falta medicamento, e falta a assistência para vários grupos de pessoas e famílias, e as pessoas sofrem com isso, consequentemente a morte precoce. E se fosse assistido com os recursos que foram desviados, diminuiria. Então, subjetivamente, a morte em relação aos roubos decorrentes de furtos, de uso de intelecto, mesmo que não fosse de grave ameaça, mas na sequência dos fatos acontece. Então, embasado nisso aí, nós vamos ler alguns textos, porque nós falamos segundo o Evangelho. E aqui ninguém é fanático. Nós estamos que você entenda e compreenda, tenha esse discernimento, e isso não é uma provocação, que você tem que ser assim, pensar como a gente pensa ou fazer como a gente faz. Não, de forma alguma. Nós temos uma liberdade, mesmo que tu viva e vivamos dentro de um país democrático, e essa democracia muitas vezes é manipulada pela mídia, é manipulada por quem está no poder, sujeitando as pessoas a uma questão de momento, como se estivesse tudo bem, e na verdade poderemos nós melhorar as coisas, nós, a partir de nós, da nossa casa, do nosso trabalho, das nossas reuniões, das nossas famílias, que o princípio de tudo nós temos sempre citado aqui, e quero que você grave na tábua do teu coração, que é o amor. Então peço que vocês leiam, começando pela irmã Rose, o versículo que ficou disposto para ti, irmã. 2 Samuel 13:15. Depois sentiu Amon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Esse é um versículo que está inserido no 2 Samuel capítulo 13, né, irmã? Verso 15, que irmã leu, que conta de uma manipulação de um dos filhos de Davi, com uma das filhas de Davi, que esse era filho de uma das esposas de Davi, com outra mulher que Davi tinha. Davi teve mais ou menos umas 6 mulheres. E aí o Amnon simulou estar doente para que a irmã, segunda irmã dele, a meia-irmã dele, fosse levar a canja para ele na cama. E quando foi levar, ele a violentou. Depois de violentar, ele repugnou ela. Então tratou pior ela do que antes, na relação do estupro que ele cometeu com a irmã dele. Mandou embora. E ela foi para casa, rasgou as vestes, que eram coloridas, rasgou as vestes e tapou de cinza para mostrar que ela estava como se estivesse jejuando, estivesse consagrando, se estivesse com vergonha pelo fato que aconteceu. E Absalão se aproximou dela, conheceu
o que tinha acontecido, ela relatou para ele, e ele levou para a casa dela e cuidou dela durante esses dias. Levou conhecimento do pai, Davi, e Davi não fez nada. O irmão pode ler seu versículo. 2 Samuel, capítulo 16, versículo do 18 ao 21. Respondeu-lhe Usai: não, pois aquele a quem o Senhor e esse povo e todos os homens de Israel têm escolhido, dele e serei o que ele, com ele e ficarei. E demais disto a quem serviria eu, porventura não serei o seu filho, como servia teu pai, assim servirei a ti. Então disse Absalão a Aitófel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitófel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardar em a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Já começou um problema isso dentro da família de Davi, né? Absalão já tinha saído da casa de Davi, já estava rebelado contra o próprio pai, contra o trono, que ele disse: eu não conheço Davi como mais rei, pelo ele omitiu o que foi feito dentro da sua casa com a sua própria filha. Era para ter feito alguma coisa em relação ao ato cometido pelo seu filho, Amnon, por ter estuprado e envergonhado a sua irmã Amnon. E aí, a Tamar. E acontece que ele houve dois conselhos, de Usai e de Aitófel. Um deles é para que envergonhe Davi e toda a nação de Israel, deitando-se com todas as concubinas, que eram as servas que trabalhavam e serviam ao rei Davi, perante a face de todas as pessoas. Abriu a tenda e ali cometia o ato sexual para que todos olhassem e vissem, e envergonhando assim quem estava sobre a autoridade, que era o rei Davi. Pode ler. 2 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, no tempo das guerras, os reis se reuniam e saíam à batalha. De tempo em tempo eles têm uma guerrinha, né? A um matar o outro, né? Esfaquear, ganhar território, pegar as riquezas do outro, levar para o seu reino. Davi, naquele momento, era o tempo que eles viviam. Né? O tempo que eles viviam. E muita gente ainda faz isso hoje. De invadir propriedades, pegar aquilo que não é seu. Bom, mas ali Davi não foi à guerra como era um hábito dos reis. E ele está em casa e olha do terraço e vê, ao longo, distante, ele conseguiu perceber que era uma mulher, segundo sua visão, a sua percepção de visão de mulher, ele achou que era bonita e formosa. Perguntou quem era e relataram que era esposa de Urias, um dos seus soldados, que estava na batalha. Mandou trazer para ele, deitou-se com ela, depois que ele teve relações com ela, mandou embora, ela se lavou, foi embora. Passado um tempo, olha o tempo que o cara ficou na guerra, né? Que passou o tempo e ela disse: olha, avisa lá o rei que eu concebi, que eu estou grávida. Quando acontece esse fato, ele fica muito transtornado.
Daí o pessoal volta da batalha e todos os soldados cansados da batalha ficam do lado de fora, nas tendas, né? E o Davi preocupado com Urias. Um monte de soldado para se preocupar, agora se preocupou com Urias. Urias, vai para tua casa, vai descansar, vai deitar com a tua esposa. E Urias disse, não, meu senhor, todos os meus soldados, todos aqueles que estavam comigo na batalha, teus servos, estão no campo, estão comendo, estão descansando aqui na grama, nas tendas, ninguém foi para sua casa, eu também não vou. E assim fez, não foi. Ele queria que ele fosse, porque daí se tivesse relação com a mulher, não ia achar que era ele que era o pai, seria Urias. Ele maquinou, mas Urias, não sabendo de nada, inocentemente, disse, não, eu vou ficar aqui com os meus, eu vou ser solidário com os soldados, aí os teus servos. O que ele faz? Chama Joabe, chefe do exército dele, disse, olha, leva esse soldado e bota na linha de frente, Urias, para que na peleja ele seja morto. O que aconteceu? Inocentemente ele foi para a batalha, foi morto, e ele pega a Betsabe, que é a esposa de Urias, agora viúva, e traz para o palácio da casa dele, e mais uma das suas mulheres, tudo maquinado. Mas vamos lá, onde é que vamos chegar com esse assunto aí? Pode ler. Tem mais um? Não, você já leu o seu, né? Você tem mais um? Não, é isso? Tá. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Então disse Joabe, não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Tá. Nas consequências dos fatos acontecidos, Davi comete adultério, homicídio. A Betsabe, quando passa o tempo da sua gravidez, concebe. Quando concebe, a criança fica doente, enferma, e ele fica angustiado, fica perturbado, deixa de comer, começa a jejuar, e daí, passado uma semana aproximadamente, a criança morre. Daí ele pede para comer. Daí vem perguntar, mas o que houve agora contigo? A criança morreu, agora tu fica comendo e bebendo? Daí ele disse assim, o que eu posso fazer? Já, se antes eu não pude dar vida a ela, que dar vida a ela é Deus, e agora trazê-la da morte para a vida, eu também não posso. E ali, na sequência, depois ela fica grávida de novo, daí nasce Salomão, de Betseba. Mas isso é um fato que vai acontecendo. Depois tem o estupro da Tamar por Aminon. Daí tem a briga dos 2 irmãos. O Absalão vinga a sua irmã matando Aminon. Daí briga com o pai, que o pai ficou omisso, não tomou atitude. Foge. Faz uma rebelião contra o próprio reino do pai. O pai sai do trono para não brigar contra o filho. Ele se omite de novo, porque ele devia tomar uma decisão. Ele vai se omitindo, deixando os outros fazerem. Aí vai até o ponto que Joabe, eu vou vingar o rei, porque ele deitou com as concubinas do rei, eu vou vingar ele. E quando ele foge, ele era cabeludo, os cabelos dele ficaram grudados nos galhos de umas árvores, ele ficou suspenso no ar. E aí chegou um soldado, não fez nada, ele perguntou, por que tu não matou? Não, eu jamais vou colocar a mão sobre um filho do rei. E ele foi lá e transpassou ele, matando. Então o Davi, na sequência dos fatos que ele cometeu lá atrás, sendo omisso, em vez de fazer as coisas não fazia, em vez de falar e não falava, em vez de sentar e ouvir conselho das pessoas que tinham conselhos bons para lhe dar, não via, ele começou a ter uma sucessão de erros e falhas e começou a destruir totalmente a sua casa. Mas ainda hoje, quando alguns pregam nos cultos, né, eles só falam assim, o Davi foi um escolhido, amém. Mas ele não aceitou essa escolha, parece, na caminhada dele. Ele começou a se distanciar-se da graça de Deus.
Mas no Salmo 51, quem é que vai ler o Salmo 51? Você lê aí. Salmo 51, versículo 1 ao 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Leva-me completamente da minha iniquidade, lava-me, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí uma oração, né, de arrependimento de Davi por todos os erros e falhas, e uma delas gravíssima foi essa de pegar a esposa do soldado e maquinar para que fosse morto o soldado para ele ficar com a esposa dele. Como é que ele cai em si? Ele até então não tinha caído em si. Ele cai em si quando o profeta Natan fala para ele, perguntando para ele: Rei, o que o senhor faria se uma pessoa que tivesse um grande rebanho de ovelhas e tendo seu vizinho uma só ovelha, e ele fosse lá e roubasse a ovelha do seu vizinho? O rei: quem é esse cara? Quem é esse senhor? Quem é essa pessoa? Tem que pegar e matar quem fez isso. E essa pessoa é você. Você fez isso. Daí ele está em si. Porque o que ele fez com Urias é o que o profeta Natan estava dizendo. Ele pegou a única esposa que ele tinha, uma pessoa humilde que trabalhava para ele, sendo que ele tinha várias mulheres à sua disposição. E isso não quer dizer que, dentro da cultura da época, né, que eles poderiam ter, que alguns ainda têm hoje, e que algumas culturas permitem que tenham isso dentro da vivência de cada um, e no gosto de cada um, e naquilo que é aceito, né? Mas daí ele caiu em si, chora e faz essa oração que está relatada no Salmo 51 do arrependimento. Mas para nós encerrarmos todo esse conjunto daquilo que nós falamos, para chegar nos nossos dias, eu vou ler um versículo, na verdade 3 versículos, que está em Lucas 12, 1, 2 e 3. Lucas 12, 1, 2 e 3, juntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer, isso Jesus falando, né, aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não há de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido. E o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregado. Falado, denunciado. Não quero que você fique preocupado em relação que isso vai acontecer agora, mas tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas é o tempo do arrependimento, é o tempo da reconciliação, é o tempo de tu pensar, meditar, refletir as tuas atitudes. E quando eu falo assim para você, eu falo para nós aqui, eu falo para mim, para a gente refletir nossas atitudes, nossos atos, nossa maneira de ser e de agir, para que lá na frente, porque tudo aquilo que a gente fizer, a gente vai ter uma consequência. A semeadura, tu vai ter a colheita. Então, que tu perceba dentro da tua casa, dos teus negócios, do teu trabalho, como nós falamos anteriormente, sobre tu comprar alguma coisa que é um produto que não tem procedência, tu está sendo um receptador e tu está influenciando ao roubo, aquele que rouba, tu está roubando também. E quando aquele ministro dizendo que queria soltar o seu compadre lá junto, que estava com os outros presos, porque queria relaxar, porque ele não cometeu algo tão grave e não oferecia tanto risco à sociedade pelo ato que cometeu, e nós podemos dizer que subjetivamente ele cometeu um ato gravíssimo e que muitas pessoas estão morrendo decorrente da falta de recursos que deveriam ser investidos na saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, assistência social. E os outros também que fizeram isso, né? E agora estão bem louquinhos, aloprados, eles queriam um spa para eles, eu acho. Mas o que nós estamos falando aqui? Que nada disso, uma hora ou outra aparece, é descoberto. Tanto é que está descoberto, está aparecendo.
Não é para uma posição de rei que tu deve fazer alguma coisa, posição de governo que deve fazer tudo e todo mundo vai engolir e aceitar. Então consequências acontecerão dentro da tua casa, na tua família, na tua sociedade e sobre o povo que tu governa. Agora, se nós estamos dentro de um governo, aqui em casa, na rua, na sociedade, aonde a gente está convivendo, sempre tem alguém sobre nós. A quem nós respondemos, a quem nós dizemos amém, a quem você diz sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. Nós sempre temos alguém que nós obedecemos, sempre alguém que a gente segue como referência. Então esses cuidados, quem está na frente, quem está organizando, quem está comandando, que tem que ter a diligência, a paciência, a organização, a sabedoria de fazer as coisas coerentes. Pois não somente ele vai colher, como uma grande parte da comunidade, da sociedade também vai colher junto. E nós estamos vivendo aí tempos difíceis, mas a gente não fala sobre essa, para não repetir a palavra daquilo que está falando, estamos passando por um sistema de crise, por um problema de crise, a gente não fala muito para não ficar mais fazendo propaganda disso. A gente fala mais do bem, do amor, da paciência, da graça, para que a gente, em cima disso aí, tenha a sabedoria de vencer essas etapas. E 2018 está chegando aí, nós estamos quase no final de 2017, e nós sempre falamos que o amanhã vai ser melhor do que o hoje. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós temos que construir o amanhã, sendo melhor hoje. Amando, perdoando, pacificando, reconciliando, entendendo que nós também somos fracos e sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos pecados, às mesmas falhas, como Davi cometeu. Como muitos que estão aí cometendo. Assim como nós cometemos, todos nós. Mas que a gente tenha a sabedoria, esse discernimento, a temperança de ouvir as pessoas que têm mais experiência, não ser afoito para tomar as decisões, ter calma para tomar as decisões e elas serem corretas. Porque todo ato muito rápido tomado uma decisão poderá ter consequências terríveis. E nós estamos passando por esse momento no Brasil, onde parece que fazer o ato ilícito, como aquele que estava levando a família para passear com um avião pago pelo dinheiro público, e chegando de volta no país foi perguntado por uma repórter se ele achava correto fazer aquilo, usar o dinheiro público para colocar sua família para viajar para a Europa. Ele disse, nós temos que rever isso, temos que fazer uma lei para legalizar o ato. Então, parece que o povo é bobo, né? Fazer uma lei para legalizar a roubalheira. E a gente está vendo isso. Nós estamos pacíficos porque nós somos umas pessoas ordeiras, o povo brasileiro é assim. Embora que alguns tenham depredado, feito muita coisa errada aí, mas é que já não há mais o que suportar. Então entendam vocês, peçam sabedoria, orem pela nação, orem pelo Brasil, orem pelas famílias, orem por vocês mesmos, porque nós precisamos de muita graça, de muita paciência e muita sabedoria neste momento. Que Deus abençoe ricamente a nós todos, a vocês que nos ouvem e têm a paciência de nos escutar por esses minutos, de estarmos aqui juntos, meditando nesta palavra, que foi a de hoje. Você concorda em receber alguma coisa que não tem procedência e ficar para você? Se alguém levasse alguma coisa da sua casa e oferecesse para alguém, e você sabendo disso, você gostaria? Então, se você não gosta para você não pode gostar para que os outros também façam? Sejam vítimas também, porque também nós somos vítimas. Então, quando a gente não concorda com isso, tu tá dando não e tu tá trancando um ato ilícito. Você concorda com que esses camaradas que fizeram essas roubalheiras todas, que mereçam prisão e devem ser mantidos em cárcere privado, para que ali permaneçam e respondam seus crimes e aquilo que roubaram seja devolvido para as pessoas que precisam de assistência, de saúde, de educação, de moradia, de saneamento básico? Vocês concordam com isso? Então, nós não podemos nos calar. Nós temos que ser fortes, consistentes e saber que nós temos essa força. E não sejam ludibriados. Não sejam ludibriados aí, que vai aparecer muitos santinhos, porque dizem que é o santinho, aquele papelzinho, né? Porque se faz de bonzinho em épocas
de eleições. Não sejam enganados, ludibriados.